Kleber, boa noite. Rodrigo Caetano do Portal Nova 15. Para você, são 2 pontos perdidos em Piracicaba, mais 2, ou a atitude da Ferroviária no segundo tempo? E eu quero a sua percepção também, porque você é inteligente taticamente. O Elano, mesmo não mexendo, ele fez a equipe mudar, né? Queria que você falasse um pouquinho desse segundo tempo do 15, caindo fisicamente mais um pouco também e perdendo ali a sintonia. E aí eu quero a sua dicção em relação a isso. Naquele momento que o Cavalo acabou perdendo aquele gol, que no meu ponto de vista era mais jeito do que força. Queria que você falasse um pouquinho da partida, mas sobretudo do segundo tempo, tecnicamente e fisicamente em relação ao 15, por favor. Na realidade, o Cavalo não perdeu o gol, foi gol, né? Não deram. Tá? A gente já buscou lá, a bola quicou dentro e saiu. Entrou. E bastante. Bastante. Tá? Então, infelizmente, um erro capital aí que poderia trazer no marcador aquele momento ali 2-0, mas enfim, passou, já era, não adianta ficar lamentando esse tipo de coisa. Segundo tempo ruim, a questão da gente principalmente desgastado de não conseguir sair, né? Isso nos atrapalhou muito porque a gente não conseguia ter força para ficar com a bola, para sair, para arrastar, tirar o time de trás, né? Porque a gente perdia a bola muito rapidamente, e isso nos trouxe um prejuízo enorme, né, em relação ao jogo, segundo tempo, porque a Ferroviária ficou martelando, né, dentro do nosso campo defensivo, e a gente não conseguiu ter a atitude para sair. Falhamos no gol, né, porque viramos as costas para a bola, não agredimos o portador da bola. A Ferroviária tinha cobrado 2 faltas rápidas ali, e nós estávamos avisando, né, justamente é um erro de atenção que a gente cansa de falar para os atletas, não virar as costas para a bola, não virar as costas para a bola para qualquer momento, seja lateral, tiro de meta, faltas, e infelizmente a gente teve essa desatenção que proporcionou a situação do gol. Mas nós sabemos também, entendemos que a gente, até as nossas trocas no momento que a gente fez para tentar, principalmente os jogadores mais da frente, para tentar ter fôlego para arrastar, para tirar, para tentar atacar um pouco a equipe da Ferroviária, mesmo assim com as trocas para botar gás novo, a gente não conseguiu ter êxito nesse sentido. Boa noite, Kleber, Rádio Interiorana. Mais uma vez, a gente da imprensa sempre recebendo, Matheus, o 15 tomando gol sempre no final. E sempre o torcedor fala, né? A lenda sempre tomar gol no final. Eu queria que você dissesse sua opinião. A gente já fez gol no começo do jogo e a gente toma gol no final. Esse empate de 1-1 aí é bola para frente. Eu quero saber sua opinião. Mas a gente faz gol também no primeiro jogo, mas a gente toma no final. É esse equilíbrio, temos que quebrar esse paradigma. Cara, eu não sei, comigo não acontece muito isso aí, né? Então, isso é uma história lá do tempo de não sei da onde lá. O futebol acontece esse tipo de situações, enfim, né? Eu não quero tomar gol no final, não quero tomar no início, não quero tomar nunca, né? Essa é a verdade. Então a gente tem que ajustar em todos os sentidos, né? Melhorar a nossa condição, ter mais atenção principalmente, né? O gol principalmente foi um erro de atenção, como eu falei, não pressionamos o portador da bola, ele ficou com liberdade para finalizar. Tá certo que foi um chute de média distância, mas é um jogador que tem uma capacidade boa de definição. Nós havíamos falado e alertado os atletas em relação a isso, mas enfim, logicamente que hoje a gente sai muito chateado porque perdemos 2 gols, perdemos 2 pontos, e mais chateado ainda pela nossa condição de jogo no segundo tempo. Boa noite, Kleber, Mário Pontieri da Rádio Piramundo. Eu concordo com você, agora você trouxe a informação que viu, né? Eu estava embaixo do gol naquele momento que o Cavalo chutou, e eu inclusive confirmei lá, né? Para mim foi gol naquele momento. E eu percebo que dali em diante parece que o 15 perdeu um pouco daquele ímpeto que tinha até então no jogo. Você acha que aquela jogada foi cabal e o time acabou sentindo e se abalando? Ou na verdade foi uma questão de mais atenção mesmo, como você agora afirmou, e o Rodolfo Moll numa entrevista também falou que achou que faltou atenção, sobretudo no momento do gol? Ou está faltando fôlego para o 15 no finalzinho do jogo, que a gente percebe que
dos 30 minutos em diante, o 15 perde um pouco da intensidade. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que no momento lá do lance do Anderson Cavalo, que foi gol, infelizmente não deram, ali a gente se perdeu um pouco emocionalmente, e também, paralelo a isso, a situação de mais atenção, né? Volto a falar também um pouco mais de situação de condição de atitude, para não sermos pressionados tanto assim pela equipe da Ferroviária. Porém, também havia um desgaste em relação aos atletas, por isso que nós fizemos a troca todos os jogadores da frente para tentar arrastar mais, né? De atletas de ataque que nós tínhamos, nós utilizamos todos ali para tentar fazer uma situação diferente, onde que a gente pudesse agredir a Ferroviária. Mas realmente foi um divisor de águas daquele momento ali, daquele lance, porque dali para frente, até aquele momento ainda a gente saía um pouco, atacava a Ferroviária, e daquele momento, do nosso lado, foi prejudicial, além de não ter sido gol, a nossa equipe ainda parece que sentiu e aí não conseguia sair mais, e a Ferroviária parece que deu mais alento para eles, por eles não terem tomado aquele gol, eles começaram a agredir muito mais ainda, né? Então, acredito que foi um divisor de água, assim, aquele lance ali. Kleber, boa noite, Rômulo aqui da Rádio Interiorana. Eu queria que você falasse da análise do 15 de hoje, do desempenho do 15 de hoje, do jogo de hoje, e se vocês já têm um planejamento para o próximo jogo, que é contra a Inter de Limeira. Cara, assim, eu basicamente vou falar o que eu falei anteriormente, cara. A gente fez acredito, um primeiro tempo razoável dentro das nossas condições. Segundo tempo, até um certo momento, né? E depois nós basicamente assistimos a Ferroviária jogar, não tivemos força para sair, não tivemos ímpeto. Além disso, não sei se pelo cansaço, também falta de atenção, uma coisa que a nossa equipe, é raro acontecer isso, a nossa equipe não estar ligada no jogo, não ter atenção, né? Virar as costas para a bola, e isso aconteceu por 2, 3 momentos no segundo tempo aqui. E isso nos prejudicou porque, logicamente, o gol da equipe da Ferroviária saiu num tipo de lance desse de desatenção. Mas, logicamente, que também não é terra arrasada, a gente fica triste, chateado, mas tem que, né, trabalhar e levantar o ânimo do pessoal, né, bater no aspecto anímico, fazer as cobranças, não só as cobranças, trabalhar naquilo que a gente precisa trabalhar para melhorar, né? A situação também nossa relacionada ao aspecto físico também, tudo isso aí logicamente passa a ser mais avaliado, né? Até para situações futuras, né? Em relação ao jogo da Inter, cara, a gente começa o planejamento já a partir de amanhã, porque a gente não faz nada em relação a planejamento, né? De um jogo pós-jogo para o outro. Então, a partir de amanhã, de domingo, a gente já começa a pensar na Inter. Kleber, boa noite. Renato Canadinho, Portal Nova 15, Rádio Educadora. Além do gol, que foi claro que a bola passou em sua totalidade, você acha que é possível, você acha que é interessante entrar com uma representação junto à CBF? E engatando uma segunda pergunta. Quando tivemos o Cavalo em campo, tinha uma referência. O que fazer com isso, Kleber? Quando sai o Cavalo, perde-se a referência. Maico Aquino, muito distante daquilo que se precisa por um atacante. Eu acho que fazer uma representação sempre é legal, né, dentro da possibilidade. Acredito que a gente deva partir desse princípio aí. Quando é claramente prejudicado, eu acho que vale a pena, né, logicamente, pelo menos para mostrar, né, para não ficar omisso, e é válido. Todo mundo faz, né, por que a gente não vai fazer? E com relação ao Cavalo, é assim, cara, nós temos ali atletas que deveriam dar essa condição de ter essa troca e fazer com que a gente pelo menos conseguisse manter, né? Infelizmente não está conseguindo, aí passa por performance de atleta, né? O Aquino aí já conseguiu fazer muito bem em outras oportunidades isso, infelizmente
nessas últimas situações não está conseguindo desempenhar na totalidade. Nós temos também o Iacovelli, que entra esporadicamente em alguns jogos aí, enfim, mas também não consegue desempenhar tão bem em relação ao que o Cavalo faz ali, brigar com o zagueiro, né, encher o saco, referência, como tu mesmo fala. É complicado, cara. Nós temos um Lúcio aí também que infelizmente a gente vem tendo todo esse problema aí com relação a atletas, né, cara, atletas que fazem falta no departamento médico, que a gente poderia mudar. Vou te dar um exemplo: se nós tivéssemos o Arthur jogando, poderia ter Arthur e Andrei de um lado, ou pelo menos ter um dos dois para entrar no segundo tempo e aí manter o time, né, manter uma intensidade de ataque, de agressividade ao adversário. E assim, a gente faz as trocas ali e em algumas situações ela acaba não surgindo efeito, porque são atletas que não são tão agressivos assim no último terço, né? A gente coloca os atacantes ali que nós temos à disposição, mas nem sempre eles conseguem manter aquilo que os atletas anteriormente estavam fazendo, né? Mas assim, a gente acredita naquilo que a gente pode fazer e melhorar em relação à performance do grupo, e nós vamos trabalhar para isso. Kleber, gostaria que você falasse sobre o Vitor Braga, né? Apesar da assistência, aliás, uma bela assistência para o gol do Rodolfo, o arco, ele necessita de flechas, e a gente comentou muito sobre isso no Paulista, né? O quão te preocupa, né, a ausência do Arthur? Hoje, eu quero a sua opinião, o Lucas muito abaixo daquilo que ele costumava te entregar, e o Andrei parece que ele é voluntarioso, mas ele ainda não vai entregando aquilo que você procura. Você tem o arco, você ainda acha que as flechas precisam funcionar mais ainda dentro do elenco, Kleber? Cara, bastante, né? Hoje, na realidade, assim, ó, a gente tem tido dificuldade em achar atletas nesse sentido, né? Para poder suprir essa nossa necessidade. A gente está no mercado, os atletas que a gente está tentando, a gente não está tendo êxito. Ainda continuamos e atento pra caramba, mas para isso nós precisamos ter a condição financeira de tirar de algum lugar, porque não adianta hoje também trazer atletas que estejam muito tempo parados, não resolve, né? Tem que ser atleta que esteja numa condição boa aí para que a gente consiga, no mínimo que esteja empregado e a gente consiga tirar de algum lugar, né? Pô, já fomos ver aí segunda divisão do Paranaense, né? A segunda divisão do Campeonato Mineiro aqui, que é onde a gente pode ter uma condição um pouquinho melhor para tirar algum atleta ali que seja interessante. Mas mesmo assim a gente manteve contato com os clubes, com os atletas, e ninguém quer se dispor do jogador que ajuda um pouco, né? Que resolve, que ajuda um pouco pro time. E dentro disso a gente está batendo aí nessa tecla, buscando o jogador nessa condição para encorpar e melhorar não só a quantidade do nosso elenco, mas principalmente a qualidade, né? E não tá fácil, cara. Hoje a gente vê que a gente tem carências aí, precisa até para que o 15 possa ter uma condição de brigar melhor na frente, nós precisamos mais de uns jogadores nesse sentido aí, de ser a flecha, para que a gente consiga dar uma condição melhor para nossa equipe. Kleber, mais uma só para encerrar. Para essa semana você vai assim orientar, né, como você mencionou, orientar os jogadores, vai ter um processo motivacional, e já pensando na Inter de Limeira, porque certamente a Inter não está aí correspondendo nessa rodada agora, mas para o próximo final de semana você vai dar aquele up, aquele gás a todos os jogadores. E queria que você falasse também se o Juan estreia, como que está a situação do Juan. Cara, assim, o nosso trabalho a gente faz sempre em relação à parte motivacional, né? Isso aí já é básico. Eu vejo a Inter já planejando, né? Uma equipe boa que foi lá em Araraquara, venceu a Ferroviária de 2-1 na rodada passada, mostrando um futebol consistente, futebol de velocidade, rápido, de infiltração. É uma equipe que trouxe quase toda a equipe que disputou a Série D do ano passado pelo Paraná, inclusive eles chegaram nas oitavas ou nas quartas, alguma coisa assim, o Paraná Clube.
E como o gestor de lá veio para a Inter, acabou trazendo quase todos esses atletas que já disputaram. Então, é uma equipe que contratou muito, mas os atletas já estão entrosados porque já disputaram uma competição que era essa competição o ano passado. Então, até nesse sentido, está surpreendendo pela sua fluidade de condição de jogo, né? Mas, enfim, nós temos também as nossas condições aí, a gente vai fora, a nossa equipe sempre, por diversas vezes, até demonstrou jogar e ter uma condição de apresentar o futebol melhor até fora de casa do que em casa, por incrível que pareça, e a gente vai com ânimo, com espírito em relação a isso, para que a gente possa pontuar lá, se possível vencer, para continuar dentro desse G4 aí. Em relação ao Juan, é um atleta que chegou aí do São Bernardo, está melhorando a sua condição física, vem há algum tempo aí sem atuar, né? Ele estava parado, né? E na medida do possível, logicamente que os atletas que mostrarem capacidade dentro de campo, nos dias de treino, no trabalho, ele vai ser escalado, cara. Eu acho que treinador nenhum coloca o pior treinador, o pior jogador, sempre procura colocar os melhores, né? E da minha forma aqui, eu também trabalho assim. A nossa comissão toda, ela tem liberdade para opinar, para discutir em relação aos atletas que vão a campo, e a gente não está tendo divergência nesse momento em relação a isso. O que a gente está de melhor está entrando e tentando fazer o seu melhor.